Olá, graça e paz, abençoados, glória a Deus, né, pela vida de cada um dos amados irmãos, né, que estarão ainda aí comigo aí nesta live, né, participando deste apostolado do MGA Manaus, glória a Deus. Ainda estou aguardando aí os amados irmãos entrarem para que nós possamos dar início ao apostolado esta noite, glória a Deus, né? Então, amados, enquanto os amados ainda entram aí, estou aguardando os amados, os eleitos entrarem, né? Eu gostaria de fazer um convite, né? Nós estaremos realizando um ano do aniversário do Ministério Graça e Apostolado MGA Manaus, né? Nós estaremos realizando um evento de aniversário do nosso primeiro ano de ministério, né? MGA Manaus. Então será no dia 20 do mês de junho, né? O mover de Deus no Ministério MGA Manaus, né? Nós cremos e por isso eu creio, por isso eu falo, né? Glória a Deus. Então vai ser dia 20 às 19 horas, né? Será num domingo, num dia de culto normal, né? Teremos uma programação, né, para os convidados, né? Estaremos nos confraternizando também, comemorando um ano de ministério, né? Glória a Deus, né? Então, o ministério, ele não tem apenas somente um ano, né? Deu início muito antes, né? E mesmo um ano foi em fevereiro, mas estava aquela crise da pandemia e nós voltamos, ficamos aguardando essa oscilação aí que ainda está acontecendo da pandemia. Então, estaremos fazendo este evento agora no dia 20, né? Glória a Deus pela vida de cada um dos amados irmãos, né, que estão aí nos acompanhando. A irmã Val, né? Glória a Deus. Assis Silva, graça e paz, amado. Glória a Deus pela sua vida. Abba Pai. Então, amados, nós também temos, durante a semana, nós temos os cultos normais, dia de domingo, culto de louvor, adoração, às 19 horas, né? Fica localizado no bairro Cidade de Deus, em Manaus, e na rua Flamengo, número 110, né? Às quartas-feiras, às 19h30 e no domingo, às 19 horas, o mover de Deus, né? Na terra. Assim, eu creio, né? E por isso eu falo. Glória a Deus. Graça e paz também ao amado irmão, né? Maivan Pinto, né? Está aí também nos acompanhando. Glória a Deus, amado, pela sua vida. Glória a Deus. Então, amados, a partir de agora, nós estaremos dando início, eu estarei dando início ao apostolado desta noite do MGA Manaus. Então, para os amados que ainda não me conhecem, né? Eu sou evangelista Ana Lúcia, faço parte do Ministério MGA Manaus, né? Na responsabilidade do pastor José Nilton Fonseca, e eu também como a segunda pessoa, né, no trabalho no MGA Manaus. Então, está nessa direção, né, do pastor José Nilton e também na minha direção também, que ajuda a fazer o trabalho. E também tenho o trabalho evangelístico nas redes sociais, né, grupo de Facebook, Evangelho da Graça e Apostolado, e o canal evangelístico, Evangelho da Graça e o Apostolado. E também o WhatsApp também, né? Aos amados que queiram participar, pode mandar um oi para mim lá no Messenger do Face mesmo, né? E eu adiciono também ao grupo do evangelismo, né? Glória a Deus, que nós temos alimento, né? A ovelha só fica sem alimento se ela não quiser se alimentar, né? Porque no MGA, né, tem alimento, tem apostolado, né? Glória a Deus pela vida dos eleitos. Vou fazer uma oração, amados, para que nós possamos dar início ao apostolado desta noite. Eu vou fazer uma oração pela palavra de Deus, né, para que os amados recebam por fé, né, a palavra nesta noite. Amém?
Deus, eu oro a Ti e eu creio, Pai, e por isso eu falo que já há anjos ministrando em favor de todos os eleitos, escolhidos e predestinados a receberem a revelação, Pai. Eu oro para que o Senhor dê o perfeito entendimento que só o Senhor pode dar, só o Teu Espírito pode testificar ao Espírito das Tuas ovelhas, Senhor, dos Teus filhos, dos Teus eleitos. Oro para que o meu trabalho ele não seja em vão, Pai, e que seja tudo para a honra e glória do Teu nome, que os olhos sejam iluminados de todas as Tuas ovelhas, Senhor, os Teus filhos e os Teus servos. Assim eu creio e eu falo, em nome de Jesus, o ressuscitado. Amém, glória a Deus. Aleluia, Abba Pai. Então, amados, vamos dar início, né, esta noite, que os amados possam estar aí compartilhando também essa live para que outras ovelhas possam estar participando também. Graça e paz, né? Glória a Deus pela vida dos amados irmãos que estão aí nos acompanhando nesta live. Amados, nós temos um tema, né? Vamos falar hoje sobre um assunto, né? Mais um apostolado. E o apostolado que eu trouxe hoje para que nós possamos estudar juntos, né? Porque aqui nós estudamos juntos, né? Estudamos a palavra de Deus e o Espírito Santo, ele vai trazendo a testificação ao nosso espírito. Amém? Então, o tema hoje do nosso apostolado é: Jesus cancelou a sua dívida. E que dívida é essa, né? Concluindo, o pecado diante de Deus. Então, nós vamos falar um pouco sobre esse assunto hoje, né? Que Jesus, ele cancelou os pecados, né? O pecado diante de Deus. Então, foi ele, amado, e não nós. Nós vamos entender um pouco hoje sobre este assunto. Glória a Deus. Então, para que nós possamos dar início a esse apostolado, nós precisamos entender que o pecado ele foi aniquilado, que o pecado ele foi tirado, né, pelo sacrifício de Jesus na cruz, né, que agora nesta nova aliança a gente não fica pedindo mais perdão de Deus dos nossos pecados, dando nome aos bois. Nós não somos mais devedores, não estamos mais debaixo da lei, nem debaixo de maldição, nem debaixo de pecado, né? Nós estamos em uma nova aliança, né? Então, se Jesus tirou através do sacrifício dele, então quer dizer que o pecado foi aniquilado e que não temos pecado. Mas nós vamos conferir na palavra de Deus. Vamos ler Hebreus, o capítulo 9, né? Para que nós possamos entender a palavra de Deus. Hebreus, o capítulo 9, o versículo 26 e o 28. A minha palavra ela já está aberta aqui em Hebreus 9, aguardando aí os irmãos, né, a abrirem as suas Bíblias. Hebreus capítulo 9 e o versículo 26 e 28. Graça e paz, irmão Val, irmão Maivan Pinto, né? Glória a Deus a todos aqueles que estão aí nos acompanhando e estarão também nos acompanhando, e que também vai ficar gravado no YouTube e que depois os irmãos vão assistir, né? Então, glória a Deus pela vida, o tempo, e que o amado possa estar assistindo essa ministração. Glória a Deus. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus em Hebreus capítulo 9, o 26 e o 28. Vamos ler primeiro o 26, né? Eu estou lendo na tradução Thompson, né? Na tradução Vida, né? Ela é tradução Thompson. Então pode estar diferente na sua Bíblia, mas a diferença só é de tradução. Mas o significado é a mesma coisa, tá bom? De outra forma, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação do século, uma vez por todas, se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Então, amados, aqui nós entendemos que o pecado ele foi aniquilado, ele foi tirado, né, pelo sacrifício de Jesus, como fala aqui na parte B.
né? A parte B do versículo 26. Uma vez por todas se manifestou. Então, amados, foi uma única oferta, uma única vez, né? Não é que ele ainda precisa estar fazendo, ou a pessoa precisa estar fazendo algum tipo de sacrifício, né? Para perdão dos pecados. Então, aqui por um único sacrifício, uma única vez, né? Somente uma vez, ele tirou, ou ele aniquilou, né? Ou ele destruiu, ou deixou de existir. Aniquilado quer dizer que perdeu o combate, né? Não existe mais combate para o pecado. Então está aniquilado, está destruído, né? É isso que está destruído, é isso que está cancelado para o homem hoje, nesta nova aliança. Glória a Deus em Cristo, porque houve um sacrifício de Cristo. Então, uma vez por todas se manifestou. Ou seja, se manifestou uma vez por todas, se manifestou, o verbo está no passado, se manifestou, ou seja, de uma vez por todas, para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Então, amados, foi pelo sacrifício de si mesmo que ele aniquilou o pecado, né? É aquilo que era transgressão que separava o homem de Deus. Então aqui a palavra de Deus ela está clara e ela está revelada que é somente um único sacrifício de Jesus, uma única vez, né? Glória a Deus também, graça e paz, Maísa também que está aí nos acompanhando, graça e paz, amada, graça e paz também, a Maria das Graças também, que está aí nos acompanhando. Glória a Deus pela vida das amadas irmãs e dos amados irmãos que estão aí nos acompanhando nesta live. Glória a Deus. Nós vamos ler o 28. Glória a Deus. O 28. O 26, agora vamos ler o 28. Assim também, Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos, aparecerá pela segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a salvação. Glória a Deus, né, por esta palavra. Glória a Deus por esse apostolado. Então, amados, ele ofereceu somente um sacrifício, né? Como está escrito na palavra de Deus, somente uma vez, para levar os pecados de muitos. Então, se nós cremos que Jesus, pelo sacrifício de si mesmo, né, ele tomou as nossas transgressões, ele aniquilou o pecado, então nós cremos que ele já levou os nossos pecados, como está escrito aqui, ofereceu-se uma só vez para levar os pecados de muitos. Amém? Então, para levar os pecados de muitos, quer dizer que não é de todos, né? Nós não devemos confundir que foram todos que Jesus levou os pecados, né? Que ele tirou, porque existe os bodes, né? Destinados à perdição, e existe as ovelhas que são predestinadas à salvação. Então, amados, quando aqui o apóstolo Paulo diz que para levar os pecados de muitos, é porque são as ovelhas eleitas, escolhidas e predestinadas, né? Porque os bodes não foram tirados pecados, né? Eles são ímpios e são pecadores, né? Essa é a diferença da ovelha, essa é a diferença do bode. Então, para que os amados entendam que esse pecado, ele foi levado, né? Ele foi tirado de muitos. Esses muitos somos as ovelhas, né? Glória a Deus também pela vida do irmão Leandro Moraes, graça e paz, amado. Glória a Deus pela sua vida. Para levar os pecados de muitos, aparecerá pela segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Então, amados, agora na graça, né? Agora nesta nova aliança, nós estamos
sem pecados, porque o pecado ele foi aniquilado e por uma só vez, né, por uma só oferta, Jesus ele aniquilou o pecado e ele tirou, ele levou, né, como aqui diz, para levar os pecados de muitos. Então, esses muitos que somos nós, esses muitos que somos as ovelhas, né? Então ele já levou. Então, se ele já levou, se ele já aniquilou, nós agora na graça, nós não somos mais pecadores, os muitos que somos nós, os eleitos, escolhidos e predestinados. Se você crê na palavra, se você crê no apostolado, você é esse eleito, você é essa ovelha, porque as ovelhas de Jesus, elas creem, elas ouvem e elas creem na palavra de Deus. Então, se você está ouvindo e você está crendo, você é esse muitos a qual foi levado os seus pecados. Porque na verdade, amados, nós já estamos nesta nova aliança, nós já nascemos nesta nova aliança. Mas é preciso nós explicarmos, né, o apostolado, né, como ele é e como ele tem que ser. Glória a Deus, que antes da lei, antes de Cristo, existia o pecado, né? Existia a lei, que é a condenação, e agora nós estamos em uma nova aliança, que é a graça de Deus. Glória a Deus. Então agora nós vamos ler, ainda aqui em Hebreus, mais um versículo da palavra de Deus. Hebreus, o capítulo é o 10, e o versículo é o 11 e o 12. Apenas só mais uma página, né, que a gente está no Hebreus 9. Agora vamos ler Hebreus 10. Glória a Deus, aos amados irmãos que chegaram agora, né? Nós estamos falando que Jesus cancelou a sua dívida, o pecado diante de Deus. Amém? Para que nós possamos entender, né, que ele cancelou, a gente está falando sobre alguns versículos também que falam do mesmo assunto. Glória a Deus. Então, Hebreus capítulo é o 10, o versículo é o 11 e o 12. Vamos ler. Este, porém, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Daí por diante, é o 11 e o 12, né? Eu já estou lendo o 12. Hebreus, o 11 e o 12. Primeiro o 11. Todo sacerdote se apresenta dia após dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar pecados. Este, porém, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Amados, aqui no versículo 11, estava se referindo aos sacrifícios da lei, porque antes, na antiga aliança, o pecado ele não era tirado, o pecado ele só era perdoado até o próximo pecado novamente, sacrificava um animal, por isso que precisava sacrificar um animal, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E na nova aliança não, é diferente. É com um único sacrifício, de uma vez por todas, uma só oferta, né? Aqui no 11. Todo sacerdote se apresenta dia por dia, ministrando, oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios. Então, eram várias e várias vezes. Quantas vezes precisasse, havia que fazer um sacrifício para que o povo recebesse o perdão dos pecados. E na graça, não, né? Pelo sacrifício de Cristo, aqui está no versículo 12. Este, porém, quem é este? Este é Cristo, né? O que fez por si mesmo, né? O sacrifício de si mesmo. Este é Cristo. Este, porém, havendo oferecido para sempre um único sacrifício. Então, amados, foi para sempre que ele ofereceu um único sacrifício. Então, agora, Jesus não está mais
fazendo nenhum tipo mais de sacrifício e nem vai fazer, porque foi para sempre e foi um único sacrifício. Este único sacrifício, ele teve o poder, né, de aniquilar e de tirar todo o pecado. E o da lei, a forma de perdão da lei, era o que nós lemos aqui no 11. Os sacerdotes muitas vezes faziam os sacrifícios e o pecado, ele era somente perdoado até a próxima vez que o homem pecava. Agora, na graça, não. Não somente foi perdoado, mas foi tirado. Ele foi aniquilado, deixou de existir. Glória a Deus. Então, se foi tirado, amado, nós não somos pecadores. Amém? Glória a Deus, que agora nós não somos pecadores. Para sempre um único sacrifício, ainda que no 12, pelos pecados. Então, esse único sacrifício houve um objetivo, e esse objetivo é pelos pecados. Então, glória a Deus, né, que nós estamos entendendo e recebendo, né, este apostolado. Assentou-se à direita de Deus. Então, amados, Deus agora, ele fez a parte dele, né? Glória a Deus. E nós estamos recebendo, né, a graça e o apostolado, estamos entendendo e recebendo esse entendimento que nós estamos em uma nova aliança. O ponto de partida para que nós possamos entender a revelação da graça de Deus é que a gente entenda que nós estamos nessa nova aliança, porque o próprio sistema, ele criou um folhetim, né, um folhetim religioso de que o homem é pecador, né, chama o homem de pecador, vinde a mim, pecador. Então, quando é falado vinde a mim, pecador, é na antiga aliança. Estão olhando para Jesus segundo a carne, né, que ainda não tinha cumprido, consumado esta obra, né? A partir do momento que Jesus consumou, nós passamos a viver uma nova aliança, estamos nesta nova aliança. Então, amados, agora nós vamos falar, né, sobre o versículo que é o versículo do tema, que Jesus cancelou, né, o pecado, que era a nossa dívida diante de Deus. Vamos ler Colossenses, o capítulo é o 2, o versículo é o 13 e o 14. Colossenses 2, o versículo é o 13 e o 14. Glória a Deus pela vida de cada um dos irmãos. Josefa Targino, né? Glória a Deus pela amada. Graça e paz, amada. Glória a Deus pela sua vida. Hebreus, né? Aliás, Colossenses 2, 13 e 14. Vamos ler o primeiro 13. E a vós, outros, que estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou com ele, perdoando-nos todos os nossos delitos e pecados. Então, amados, a palavra de Deus, ela já está clara, né? E ela já está revelada, né? Quando ela fala, e a vós outros que estáveis mortos. Então, o homem, ele estava morto, né, diante de Deus, porque ele estava em pecado, ele estava em condenação, ele estava totalmente afastado de Deus, né? Então, aqui no apostolado, como é que o homem que estava morto, ele pode decidir por Jesus, né? Como é que ele pode fazer a confissão de aceitar Jesus, como o sistema diz que o homem está morto, né? Então, agora, nós entendemos que nós estamos numa nova aliança. As ovelhas que estão no sistema religioso, que estão até aceitando Jesus, elas já são salvas pela graça de Deus. As que são ovelhas, como nós vimos que não são todos, mas são muitos, né? Então, esses muitos que são essas ovelhas. Então, glória a Deus que essas ovelhas,
elas já são salvas pela graça de Deus. Então, amados, se na lei o homem estava morto no pecado, então aquele que está morto no pecado, ele não fala, ele não tem como falar, ele não tem poder de decisão. Por isso é que nós vamos entender, né, quando o apostolado fala que estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne. Então, mortos na carne e mortos na incircuncisão da carne, porque havia o pecado da lei, o pecado de Adão, e estávamos mortos. Mas agora, amados, nós não estamos mais debaixo desta aliança, né? Vos vivificou com ele. Então, quando aqui, amados, a palavra de Deus diz, vos vivificou com ele, então assim como Cristo morreu, né? Assim também nós fomos vivificados, nós ganhamos vida, nós fomos batizados em Cristo, né? Nós ressuscitamos também com Cristo. Então, foi no sacrifício de Jesus que nós recebemos vida, né? Todos os espíritos, né? Ou os muitos, como nós falamos. Esses muitos são os espíritos das ovelhas eleitas, escolhidas e predestinadas que receberam essa vida, né? Que receberam. Porque se o homem era pecador, ele estava morto diante de Deus, né? Ele não tinha poder, ele não tinha força, né? Hoje, nós, através do apostolado, nós recebemos o perfeito entendimento para receber o entendimento de Deus. Vos vivificou com ele. Então, amados, nós recebemos vida com ele, e ele é Jesus, né? Perdoando-nos todos os nossos delitos. Aqui na minha versão, Thompson, está delitos, mas em algumas versões está pecado, né? Glória a Deus. Então, perdoou todos os nossos pecados. Então, não é só um pecado, né? Quando a pessoa está no sistema religioso, começa a condenação, olhar para as pessoas, né, segundo a carne. Ah, mas se mentir é um pecado pequeno, mas é pecado, né? E o matar, né? E a prostituição, ou seja, vai dando nome aos bois, colocando a mais ou a menos, né? Colocando regras na questão de pecado. Então, a gente sabe que isso aí são obras da carne. O homem realmente, ele é falho. O homem realmente, na carne, ele tem as impurezas, ele tem as fraquezas, né? Ele tem as falhas. Mas no espírito, amado, nós estamos sem pecados, né? Porque o pecado que nos afastava diante de Deus, o pecado de Adão, era para o nosso espírito. Então, foi esse pecado a qual Jesus tirou todos. Não só um, não 2, não 10, nem 100, né? São todos os pecados, com única oferta, como nós já lemos, né? Com um único sacrifício, uma única vez. Por isso é que a palavra de Deus, ela é como que um quebra-cabeça, que ela vai se encaixando, né? E o Espírito Santo vai trazendo esse entendimento perfeito para as nossas vidas, através do apostolado. Glória a Deus por esta palavra. Havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, tirou-o do meio de nós, cravando-o na cruz. Então aqui, amados, está claro, né? Nesta versão Thompson, está escrito aqui no 14, havendo riscado, mas existe outras versões também que falam havendo riscado ou havendo cancelado, né? É a mesma coisa, né? É o mesmo significado. Então aqui na minha está riscado, apagado também. Algumas versões falam apagado. Eu gosto da que fala cancelado, né? Essa minha está arriscada, mas existe várias versões da palavra de Deus, por isso que eu vejo em várias versões, né? Principalmente nas Bíblias online, né? Eu procuro ver várias versões para que a gente possa receber
o perfeito entendimento da palavra de Deus com relação ao significado da palavra. Então, havendo riscado o escrito de dívida. Então, amado, o que é que nós devíamos? Qual era o escrito de dívida? O que era que nos afastava? Qual era a pendência que nós tínhamos diante de Deus? Era o pecado. Então, se diante de Deus ele cancelou, ele tirou, ele riscou, apagou, dependendo da versão que os amados possam ter, então, se ele já riscou e cancelou, então nós não estamos mais debaixo do pecado, nós não estamos mais devendo para Deus, não somos mais devedores, porque o pecado o ministério de morte e condenação, que é o ministério da lei, é que traz a condenação, né? Hoje o próprio sistema aí diz que a pessoa é pecadora. Então, como podemos dizer agora na nova aliança que o homem é pecador? Ele era pecador antes do sacrifício de Cristo. É isso que precisa entender, né, os amados, para que nós possamos entender que na nova aliança o homem não mais é pecador, porque a nossa dívida, amada, ela foi paga, ela foi cancelada, que é o pecado. O escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças. Então, quando ele fala que nas suas ordenanças, é na lei, né? É na lei que havia o escrito de dívida, né? Não matarás, não adulterarás, né? Com relação à idolatria, guardar o sábado. Então, agora na graça não existe mais ordenanças. Se ele cancelou a dívida, o pecado, todas as outras coisas, os rudimentos, as obras mortas, tudo foi cancelado, né? Porque o fim da lei é Cristo, né? Então ele cancelou de uma única vez, uma única oferta, né, a nossa dívida diante de Deus. Então essas ordenanças que era contra nós, eram essas ordenanças da lei. Então agora, amados, não estamos mais debaixo dessas ordenanças da lei, debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça, e debaixo da graça nós não somos mais pecadores, não estamos mais devendo para Deus. Amém, glória a Deus. O qual nos era contrário. Então, quando aqui o Paulo está falando o qual nos era contrário, é que na lei o homem era pecador, o qual era. Então, nós temos que prestar atenção nos verbos. Quando ele diz era contrário, é que era contrário, agora não é mais. Agora nós não somos mais pecadores, né? Agora ele cancelou, agora ele tirou, né, toda a nossa dívida, todo o nosso pecado. Então, o qual nos era contrário, isso nos era antes da aliança, era no tempo da lei, né? E mais uma vez eu falo que nós já nascemos debaixo, né, de uma nova aliança. Nós já nascemos sem pecados, já nascemos debaixo de uma nova aliança, né? Somos uma nova criatura, glória a Deus, porque o sacrifício de Cristo, né, foi há mais de 2000 anos atrás, e nós nascemos agora, né, nesses últimos séculos, né? Eu nasci em 1973, né? Então, nasci já debaixo dessa graça. Eu estive algum tempo também na lei, né? Como os amados também tiveram também na lei. Então, glória a Deus que no tempo de Deus, predestinado por Deus, né? Ele escolheu, ele chamou, né, cada um, eu e você, né, no tempo predestinado para receber, para estar recebendo esta revelação da graça de Deus, que isso é que transforma, isso é que muda a nossa vida, né, porque muda o entendimento, né, muda a nossa mente, né. Essa é uma verdadeira conversão, que é a mudança de mente, que é você receber o entendimento, que você recebe a revelação da graça de Deus. Glória a Deus. Então, concluindo,
nos era contrário, tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Então, tirou do meio de nós, então quer dizer, o que é que ele tirou do meio de nós? O que é que havia no meio de nós? Era o pecado, né? E o que é que ele tirou do meio de nós? É que nós podemos perguntar para a palavra, né? O que ele tirou do meio de nós? O pecado. Então, amados, tem muita revelação, né, nesse versículo. Ele tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Então, amado, quando falando cravando na cruz, não é a cruz de madeira, né? Cravando na cruz foi sobre si, né? Foi sobre Cristo, foi sobre Jesus, foi a oferta de si mesmo, a qual nós já lemos lá em Romanos 9, né? Que foi a oferta de si mesmo. Então, cravando na cruz, foi cravando sobre si, né? Ele foi punido, né, por nós, foi punido pelos nossos pecados, né? Glória a Deus. Então, foi tirado do meio de nós e foi cravado na cruz, ou seja, foi tirado de nós e cravado em Cristo, né? Glória a Deus por esta palavra. Abba Pai. Então, nós vamos ler ainda mais um versículo para que nós possamos finalizar, né, o apostolado esta noite. Glória a Deus. Nós vamos ler ainda 2 Coríntios, o capítulo é o 5 e o versículo é 19. 2 Coríntios 5, 19, né? Nós vamos ler esse versículo para que nós possamos finalizar a live esta noite. 2 Coríntios, capítulo 5 e 19. Então, amados, agora nós vamos falar que Deus não imputa mais pecado aos homens, às ovelhas, aqueles muitos a qual Jesus, né, morreu por eles, que somos nós, as ovelhas eleitas, escolhidas e predestinadas. Glória a Deus. Então, Deus não imputa mais pecado nas ovelhas. Vamos ver isso agora em 2 Coríntios 5 e 19. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Então, amados, aqui, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Então, quando Paulo fala que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, é que Deus estava em Cristo, né? Ou seja, Deus estava revestido em carne, em Cristo, né? Em Jesus, o Cristo, né? Segundo a carne, tirando os nossos pecados. Por isso que quando nós lemos que foi cravado na cruz, né? É cravado em Cristo, cravado em Jesus. Então, aqui é uma confirmação da palavra de Deus, de todo o apostolado, como eu falei, é um quebra-cabeça que a gente vai montando, né? E o Espírito Santo traz esse perfeito entendimento. Então, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Então, nós já fomos reconciliados com Deus e Deus estava revestido em carne, revestido em Jesus, né? Reconciliando consigo mesmo o mundo. Então, foi aí que ele foi cravado na cruz, os nossos pecados, onde ele estava reconciliando o mundo, ou seja, o mundo aqui é as ovelhas, né? Esse mundo aqui também as ovelhas, não somente as ovelhas que estão segundo o sistema, que tem que aceitar Jesus, senão você é pecador, você aceita a Jesus, agora não é mais pecador, né? Na verdade, ainda até continua pecador, que tem que continuar, recebe perdão, mas até o próximo pecado, aí tem que pedir perdão novamente. Então, aqui o mundo, amados, existem ovelhas que não congregam, existem ovelhas que não estão servindo a Deus.
Mas nós precisamos entender que servir a Deus é uma coisa e ser salvo pela graça é outra coisa. Então, não imputando aos homens os seus pecados. Então, amado, não imputando aos homens os seus pecados, é que agora, na graça, Deus não está mais imputando aos homens os pecados, né? Está escrito, e se estiver escrito, nós cremos, não imputando aos homens os seus pecados. Então, agora, na graça, Cristo, né? Deus não está mais imputando, Ele não está mais julgando e condenando. Nós não somos mais devedores, né? Nós estamos debaixo desse ministério aqui, ó. Nos confiou a mensagem da reconciliação. Nós estamos agora debaixo desse ministério, né? Ministério da reconciliação, né? E não mais o ministério de morte, o ministério de condenação. Então, amados, nós agora também não imputamos mais pecado aos homens. Nós não falamos para eles mais que eles são pecadores, né? Com relação às ovelhas de Deus, né? Porque existe também os bodes, né? E existe as ovelhas, mas existe muito mais ovelhas, né, do que os bodes. Então agora na graça, amados, nós não imputamos mais pecado, porque Deus não imputa mais também em nós. Então receba por fé essa palavra, né? Receba esse entendimento, o testificar do Espírito Santo de Deus, porque é a palavra, é o apostolado que traz o entendimento, que traz a libertação em graça, né? É você ser liberto das heresias, ser liberto dos rudimentos, das ordenanças, né? Que agora nós entendemos que estamos debaixo da graça. Então, amados, essa é a graça e esse é o apostolado. Eu agradeço a vida de cada um dos amados irmãos, né, que nos acompanharam nesta live. Glória a Deus pela vida de cada um dos amados irmãos. Graça e paz. Obrigado pela vida de cada um dos amados.